aula de comportamento verbal. Façam todas as anotações que tiverem para fazer, apesar, né, da gente disponibilizar todos os slides que vão ser passados aqui, a gente vai disponibilizar para vocês, mas se tiver alguma coisa que eu fale que não tenha no slide, façam todas as anotações. Tem também a apostila, né, com conteúdo, então absorvam tudo que vocês têm para absorver. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, dentro do que eu vou falar aqui, dentro da aula, vocês podem também estar perguntando pra gente, né? A gente vai estar respondendo para vocês na medida do possível. A gente só não vai responder mesmo se não der, ou a gente vai procurar saber e responder, enfim. Né? Mas eu acredito que tá bem completinho, que vocês vão estar aí com um bom conteúdo nas mãos para estar trabalhando, ok? Então vamos dar início à nossa aula de comportamento verbal. Então vamos lá. Para Bruce Frederick Skinner, né? Ele é o nosso famoso Skinner, né? Mais conhecido como B.F. Skinner. A linguagem, para ele, né? A linguagem desenvolveu-se não por ser um mecanismo inato com que todos nascemos, como era a crença prevalente. Na verdade, até hoje, né? A gente ainda tem algumas pessoas que vão para essa corrente que a gente denomina como inatismo, né? Que é uma corrente em que acredita-se que as pessoas nascem com um conhecimento inato. O que seria um conhecimento inato? É algo que nasce com você. A partir do momento que você nasceu, o conhecimento nasceu com você. Bom, a gente sabe que, né, se a gente for analisar cientificamente, se a gente for analisar por alguns dados que a gente vê, principalmente quem está envolvido na área da educação, a gente sabe que não é bem assim, né? As pessoas não nascem com conhecimento dentro delas, o conhecimento ele vai sendo adquirido. A gente tem algumas linhas, algumas correntes de pensamentos, né, diferentes dentro dessa base de como o conhecimento é dado, né, como o conhecimento é adquirido pela pessoa desde o momento em que ela nasce, seu desenvolvimento. O nosso foco aqui não é esse, né, porque o nosso foco aqui é estar trabalhando com vocês a terapia ABA, e a terapia ABA ela é basicamente dentro do que Skinner vem falando, né? Enfim, do comportamental e tudo mais, do behaviorismo, né? Ela é basicamente formada dentro da teoria do behaviorismo, né? Mas a gente tem também a teoria de Piaget, enfim, né? Mas não é relevante a gente ficar trazendo aqui, de repente, em um outro curso, em um outro momento, a gente pode estar explicando um pouco melhor sobre isso. Mas Skinner, né? Ele percebeu, né, que a linguagem ela não era desenvolvida de uma forma inata, como se pensava antigamente, e ainda hoje algumas pessoas pensam assim, né? Algumas correntes vão por esse caminho, não é o prevalecente hoje em dia, mas algumas correntes vão por esse caminho. Então vamos dar continuidade, né? Mas sim que se desenvolveu da mesma maneira que as outras habilidades, pelo reforçamento que sucedia um comportamento verbal. Ou seja, para Skinner, né, como eu já falei, o comportamento a linguagem ela não é inata, né? O conhecimento, aqui ele está falando do desenvolvimento da linguagem. Mas, na verdade, a corrente natista, ela não fala só necessariamente do desenvolvimento da linguagem, ela fala do conhecimento de uma forma geral, né? Que a pessoa ela já nasce com conhecimento, enfim, conhecimento é inato. Mas, na verdade, aqui ele está falando sobre linguagem, porque a linguagem ela é o início do nosso conhecimento, né? A gente dá conhecimento através de linguagem, enfim, é onde a gente começa a fazer os mandos, a gente vai falar aqui também um pouco sobre isso. Então, a corrente natista, ela se baseava nisso, que a linguagem, a pessoa já nasce com esse desenvolvimento, melhor, a pessoa já nasce com esse conhecimento da linguagem, ao decorrer do tempo ela vai se desenvolvendo. E Skinner observou que não era assim, né? E que, na verdade, esse desenvolvimento, né, ele se dava da mesma maneira que outras habilidades se desenvolvem, né, como a gente já falou em outras aulas, que seria pelo reforçamento, que acredito eu que todos que estão aqui assistindo nessa aula já sabem um pouco sobre reforçamento, porque a gente já teve aula sobre isso, né, então para ele o desenvolvimento da linguagem se dá também pelo reforçamento, que é sucedido por um comportamento verbal, que é o que a gente vai estar estudando aqui, né. Desta forma, aprenderíamos a dizer leite, porque fomos reforçados pelo comportamento verbal de dizer leite, enquanto nos apresentavam o leite. Nosso reforçador por dizer leite foi receber leite, então aprendemos a nomeá-lo e pedi-lo. No caso, o que ele está querendo dizer aqui é basicamente assim, você, por exemplo, uma criança, um bebê, enfim, de tanto ele ouvir leite, leite, né, tá ouvindo leite, ele é reforçado a essa palavra leite.
E conforme ele é reforçado a dizer essa palavra leite, né, num comportamento verbal de dizer essa palavra leite, meio que se subentende-se que ele aprende, né, ele é reforçado a dizer leite, né? Por exemplo, aqui fala, nosso reforçador por dizer leite foi receber o leite. Então, de tanto você for falando leite, leite, dá o leite para a criança, né? Ah, toma o leitinho, olha o leite, não sei o quê, pega o leitinho para a mamãe e tal. A criança está sendo reforçada com essa palavra, com esse comportamento verbal do leite, né? Então, ela vai passar a fazer eco, ela vai passar a ecoar essa palavra leite, mesmo que ela não saiba o significado dela, né? Ou, como é que fala? Assimilar essa palavra leite com momentos em que a gente fala mais para essa criança, olha o leite, tá? Pega o leitinho, toma o leitinho. Pode ser que ela veja o leite já, né? Lembre desse eco de falar leite. Mas mais pra frente nos slides, a gente vai estar explicando passo a passo esse comportamento verbal, o passo a passo, como a criança vai se desenvolvendo até ela aprender verdadeiramente o contexto aqui, né? Como exemplo da palavra leite, mas não só do leite, de todas e qualquer palavra. Né? Até porque Skinner, ele identificou diversos operantes verbais, né? Ou seja, que são unidades funcionais de linguagem. São essas unidades funcionais de linguagem, são várias unidades em que você vai aprendendo como dar essa linguagem. Começa com o ecoico, depois com imitação, depois com tato, enfim. Né? A gente vai estar mostrando um gráfico para vocês direitinho e desmembrando cada uma dessas para que vocês possam, no final, fazer uma ligação e entender como que é o processo até chegar no final do aprendizado mesmo do comportamento verbal. Né? E para ele, essas unidades funcionais, né, elas tinham funções diferentes. Cada uma tem uma função que no final ela se liga para dar um X resultado. Né? Então ele acreditava que essa unidade, né, ela não é a palavra em si mesma, ou seja, a unidade que você está aprendendo da palavra, ela não é a palavra. Ela vai estar te estimulando para que você aprenda o processo da palavra. Porque, na verdade, né, a combinação da palavra, como que eu vou... Deixa eu tentar explicar para vocês de uma forma melhor. Essa palavra ela não é dada por si só solta. Quando você aprende a falar leite, na verdade você não está aprendendo exatamente o que é o leite. Para você aprender, teoricamente, o que seria essa palavra que você está falando do leite, sem ser somente um ecoico, o que é um ecoico, né? É você repetir. Você está imitando, a pessoa está falando, você está repetindo. Criança muito bebezinha, né? Quando começa a falar, ela tem essa tendência. Tudo que você fala, ela repete. Mas se você for perguntar algo sobre essa palavra, ela não vai te dizer, porque ela não sabe, né? Então, na verdade, uma palavra, para que ela possa ser verdadeiramente conhecida e para que a gente possa ter um comportamento verbal e de linguagem desenvolvida dessa palavra, a gente precisa saber todo o contexto que está em volta dela, né? Então, na verdade, quando a gente conhece realmente um termo verbal, né, a gente precisa nomear os operantes verbais que estão em volta dela. Um exemplo disso, para que fique um pouquinho mais claro para vocês agora, né, porque acredito que até o final da aula vai ficar bem claro na mente de vocês, seria, continuar com o exemplo do leite. A gente tem alguns operantes verbais, né, que seria o tato, o mando, FCC e intraverbais. No caso, tem outros também, mas eu vou estar dando um exemplo para vocês desse. O tato seria quando você aprendeu leite, você está ecoando leite, né? Na verdade, a primeira fase seria ecoico e imitação. A pessoa fala, você, no caso, a criança, né? Quem está começando a aprender a linguagem, ela repete. Você fala, ela repete. Ou seja, ela já está aprendendo, aquilo já está sendo absorvido pelo cérebro dela, né? Porque o cérebro dela está entendendo aquilo ali que você está falando, está captando e está jogando para fora. Você está falando leite, ela retorna leite. Leite, retorna leite. Mas uma das etapas para que ela saia só dessa imitação seria o tato, né? Que é quando que na verdade é quando ela é capaz de nomear aquilo. Por exemplo, ela não está só repetindo o que você está falando. Ela vê aquilo ali e sabe nomear leite. Você tá me entendendo? Tipo, ela vê aquilo ali e já nomeia logo leite, né? Porque você já falou tanto, aquilo já ficou dentro dela. Aí, no tato, você já vai para uma outra etapa, que seria você mostrar para ela aquilo e fazer uma ligação da palavra leite com o objeto leite, né? Esse seria mais ou menos o tato, ela reconhecer a palavra com o que verdadeiramente é. Já o mando, que seria uma segunda etapa depois,
né? Seria quando ela... O mando seria isso, o comando, o mando, né? É quando ela sabe pedir, sabe fazer o comando daquilo ali, né? Quando ela... Por exemplo, quando ela quiser aquilo ali, ela vai falar sobre características, vai saber pedir, característica não é no FCC. Mas é isso mesmo, é o fato de pedir, né? Dela saber não só associar a palavra leite com o objeto leite, né? Com o conteúdo leite, mas também saber pedir aquilo ali, leite, pedir, né? Algo. É porque leite é algo muito abstrato para vocês entenderem. Mas a gente vai ter exemplos melhores mais pra frente. Aí depois a gente passa pro FCC, né? Que seria funções, enfim. É quando ela fala sobre, ela dá características sobre aquilo, né? Por exemplo, ela vai dizer, o leite. Qual é a característica do leite, né? Ele é branco, ele tem um gostinho assim, ele é assado. Então ela já tá entrando mais naquilo ali. Para ficar mais fácil, vamos colocar... deixa eu ver, cachorro. Né? Porque a criança aprende essa palavra, cachorro. Depois ela começa a associar o animal à palavra cachorro. E depois, eu queria manter o leite, porque, por exemplo, cachorro é algo muito abstrato. Porque geralmente quando a criança ela aprende a associar o animal com a palavra cachorro, ela pode também associar outros animais que são parecidos com essa mesma palavra, mas aí já é um outro processo, né? Enfim. Mas vamos botar assim para ficar mais claro para vocês, que eu acho que fica mais visual, né? Para vocês entenderem. Então, no FCC, ela vai passar a dar características. É peludinho, tem o nariz assim, tem a orelhinha assim, né? Então, ela vai associar mais a isso. E no intraverbal, ela vai ter uma noção completa sobre isso. Quando você fala algo que tem a ver com aquilo dali, ela já vai associar ligações. Por exemplo, um animal de estimação. Ela já vai saber, cachorro. Porque aí já é a fase em que ela fez todas as ligações possíveis para que ela possa ter um entendimento completo desse desenvolvimento de linguagem, né? Desse comportamento verbal. Mas, gente, não era nem para eu falar tanto assim nesse início, porque agora era para eu estar dando uma pincelada para vocês, mas eu quis mostrar um pouquinho melhor para que vocês possam entrar nos outros slides com um pouquinho mais de entendimento sobre o que é, mas vai ficar claro, tá? A criança não precisa ter linguagem vocal para que se usem os princípios de ensino do comportamento verbal, né? Ou seja, ela não precisa ter uma linguagem mesmo, falar propriamente dita, para que se use esses princípios. Porque, na verdade, gente, o comportamento verbal, né, a linguagem em si, ela é dada de várias formas, né? A gente sabe que no Brasil, no mundo, enfim, né? Tem a linguagem de sinais, né? Que são para as pessoas que não falam, né? Não ouvem, enfim. É mais para as pessoas que não ouvem, né? Mas geralmente as pessoas que não ouvem acabam não emitindo som também. Então, a gente sabe que existe esse tipo de linguagem, vários outros tipos de linguagem, enfim. Né? Então, a criança ela não precisa ter uma linguagem vocal necessariamente para que se use esses princípios e métodos de ensinamento do comportamento verbal. Né? O método ele inclui o uso de linguagem de sinais, né? Como a gente já falou aqui, ou sistemas de comunicação facilitada, como os PECs, que seria o sistema de comunicação por troca de figuras. Então, a gente tem vários percursos para que isso possa ocorrer. Então, não necessariamente uma criança que tenha linguagem vocal, né? Quando você quer ensinar linguagem a uma criança, precisa ensinar-lhe as palavras com todos os seus significados, porque os significados não irão se generalizar por si só. Isso está querendo mostrar para vocês exatamente o que eu falei no primeiro slide, que a gente tem, né, esses operantes verbais e tal, para que você possa entender o significado geral daquela palavra, porque aprender em si uma palavra, você está repetindo só, você não está aprendendo verdadeiramente o que ela significa. É igual quando nós adultos, né, às vezes escutamos uma palavra bonita ou lemos uma palavra bonita, uma palavra, às vezes nem bonita, né, mas uma palavra diferente, mas a gente verdadeiramente não sabe o significado dela. Mas a gente sabe pronunciar, sabe? A gente sabe falar, às vezes a gente pode até usar, mas sem saber o significado. Então você verdadeiramente não sabe aquela palavra, você não tem propriedade sobre ela, você não vai saber usar em momentos certos. Então, para que você possa aprender e ter propriedade, você precisa saber todo o contexto e o significado dessa palavra. Você saber onde empregar ela, você saber quando usar, para quando uma pessoa falar coisas soltas e você saber que é o momento que se encaixa aquela palavra, né?
Então, um conhecimento de linguagem, um ensinamento de linguagem, ele vai muito além de você ensinar simplesmente uma palavra, porque a palavra solta, ela não é uma palavra completa, né? Ela está sendo generalizada. Simplesmente aprender a chamar uma figura de um copo de leite não significa ser capaz de dizer leite, quando alguém pedir que nomeie um produto lácteo para beber. Né? Isso aí é muito óbvio, né? Às vezes a gente né, falando assim, não percebe essas conexões, mas é exatamente isso, né? Você mostrar uma figura de um objeto, de algo para uma pessoa, não quer dizer, e ela responder para você o que é aquilo ali, não quer dizer que verdadeiramente ela saiba para que serve aquilo ali. Não quer dizer que ela vai saber fazer conexões com outras coisas que liguem aquilo ali. Né? Ela só simplesmente sabe o que é, mas não sabe todo o seu contexto, enfim, né? Não sabe a essência da palavra verdadeiramente. Aqui a gente vai ter como que eu vou explicar pra vocês? Um esqueminha, que é onde, lembra que eu falei, mais pra frente vai ter um esquema explicando todos os operantes e tal. Aqui a gente tem um esqueminha explicando todos os operantes verbais de Skinner, né? E para que vocês possam fazer ligações. É importante que vocês gravem bem isso aqui, né? Se baseiem bem nisso aqui, porque mais pra frente os próximos slides, a maior parte deles, se não todos, vai ser em cima desse gráfico aqui, desse modelinho aqui, né? Então vai ser em cima disso que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco sobre ecoico e imitação, a gente vai falar sobre tato, sobre mando, sobre receptiva, RFCC e sobre intraverbais. E vai falar sobre alguns tópicos dentro deles, algumas ligações e dando exemplo, para que no final você possa fazer uma junção de todos eles. Porque, na verdade, isso aqui é a forma que você vai começar dentro, né, da terapia ABA, começar a ensinar a criança sobre o comportamento verbal, ensinar a linguagem, né? Então, é aqui que a gente vai ensinar o comportamento verbal para a criança, dentro dessa configuração aqui, dentro desses operantes verbais. Então, você vai, por exemplo, em cima está escrito leite, é a palavra que você quer ensinar para a criança no comportamento verbal. E esses embaixo são as categorias que você vai começando a ensinar nessa ordem, né? Primeiro você passa pelo ecoimitação, depois você vai para o tato, depois para o mando, receptiva, RFCC e intraverbal. E isso são etapas para que no final tudo isso tenha uma conexão, uma ligação, para que ela saiba no final ter uma compreensão dessa linguagem, uma compreensão dessa palavra completa. Para que isso se torne completo para ela, para que ela verdadeiramente tenha propriedade, nesse caso aqui, do leite. Não só saber dizer o leite e olhar para a figura do leite e identificar que é leite. Não. Para que ela possa saber verdadeiramente, ter um contexto verdadeiro e real, concreto, do que é o leite, independente da situação e circunstância que você pergunte ou lide com ela sobre o leite. Qualquer circunstância e situação que ela se deparar sobre essa palavra, ela vai saber. Então, esse é o objetivo. Então, vamos lá, vamos desmembrar um pouquinho aqui. A gente, como eu falei, a gente vai ter os slides mais pra frente para falar de cada um. Mas aqui eu vou falar um pouquinho, né, dessa estrutura que está montada aqui. Então, vamos lá. Ecoimitação. Ecoa ou sinaliza leite, né? Então, a gente está vendo aqui que isso é uma etapa. O que eu quero, o que é importante, é que vocês tenham isso em mente. Que são etapas que se ligam. Elas não são isoladas. Tudo isso é uma conexão. Você vai passando de um para o outro. São etapas que se ligam. Então, a gente inicia com um objetivo, é óbvio, né? Vocês estão fazendo isso aqui, essas etapas estão se ligando, mas com o objetivo final, que é a criança aprender o sentido real e concreto da palavra, em todas as etapas, né? Então, a gente não pode se ater àquela etapa em si e esquecer do nosso objetivo final. A gente tem que entender que a gente está fazendo aquela etapa para chegar a um objetivo final, correto? E que elas se ligam. Então, vamos lá. O ecoimitação, que seria ecoar ou sinalizar leite, né? Aqui o leite, porque é o exemplo que a gente está dando desde o início. Então, vamos lá. Ela está ecoando. Ecoar é o quê? É imitar. É por isso que fala, né? Ecoimitação. No slide, a gente vai ter a separação dos dois, mas é porque existem modelos diferentes de imitação, vocês vão ver. Mas ecoico é uma imitação, né? É você falar e ela imitar.
repetir aquele som, ecoar, né? Por isso que fala ecoico, ecoar o que foi falado. Então, ela ecoa ou sinaliza o leite. Sinaliza, né? Porque ela pode não ser verbal, então ela vai sinalizar. Tato, nomeia leite. Ou seja, o tato, gente, na verdade, não é tato como a gente tem a noção, né? Fala tato, a gente imagina o quê? Tô apalpando, né? Isso é um tato. Mas, na verdade, dentro da compreensão do comportamento verbal, tato não é propriamente isso. Tato é você saber identificar, apontar, né? Enfim, saber algumas características. Mais pra frente a gente vai estar falando muito bem sobre o tato. Mando. Nada mais é do que pedir. É você saber pedir aquilo ali. Independente dele estar na sua frente ou não. Independente de você estar vendo ele ou não, você sabe pedir aquilo ali, a hora que pedir e por que você está pedindo. Receptivo. É quando você aponta para aquilo ali. Na verdade, vai muito além disso, mas é porque aqui a gente está dando só um aparatozinho, né? RFCC por exemplo, aí tá dando o exemplo de beber, branco e alimento. É porque o RFCC é quando você tem propriedade daquilo ali, né? Você tem propriedades de características dele. Por exemplo, então você sabe que o leite é para beber, você sabe que o leite é branco e que ele é um alimento. Então você sabe as características dele, né? E o intraverbal é quando você responde perguntas sobre o leite. Vamos dar um exemplo. O que uma criança usa para se alimentar nos seus primeiros anos de vida? Leite. Eu tô dando um exemplo bem complexo, né? Que é para nós que somos adultos e uma criança, de repente, não vai saber responder isso. Mas é porque é o que veio na minha mente agora. Mas mais pra frente, quando a gente entrar no intraverbal, vai ter vários exemplos. E vai ter também exemplos melhores do que leite pra gente poder trabalhar. Tá ok? Os operantes verbais. Então, ó, operantes verbais, tá vendo? Agora a gente vai começar a entrar naqueles tópicos que a gente viu. Ecoico. Um ecoico é uma imitação verbal, como a gente tinha falado, né? Isso não significa que ele saiba ou faça outros comandos com essa palavra. Exatamente o que eu expliquei, né? Ele só está ecoando, ele está repetindo, mas não significa que ele saiba fazer comandos ou que ele entenda verdadeiramente essa palavra. É repetir precisamente o que foi ouvido, usualmente de imediato. Um exemplo poderia ser a tendência de dizer bolha porque alguém acabou de dizer bolha. Gente, vocês querem ver uma coisa? Crianças que têm autismo, algumas, né, costumam fazer muito ecolalias. Eu sei que ecolalia é mais complexo e tal, não é simplesmente um ecoico e muito menos é um processo de comportamento verbal. Não é. Mas só que é só para poder ficar claro para vocês dentro do mundo que a gente está trabalhando, que é o mundo do autismo, né? Então, por exemplo, a criança que faz ecolalia, na maioria das vezes, a ecolalia é algo que ela ouviu, ou em filme, ou alguém falando, enfim. Então, a ecolalia nada mais é do que um ecoico, só que não é imediato, né? Porque o ecoico, por si só, é algo imediato. Você escuta e você fala. Mas eu tô falando para vocês da ecolalia só para ficar um exemplo mais visível para vocês, mais real, né? Porque eu acredito, eu pelo menos sou uma pessoa muito visual. Tudo que me explicam, eu tenho a necessidade de conseguir concretizar aquilo no meu imaginário para que eu possa entender, para que meu cérebro possa absorver, né? Então eu não sei, nem todo mundo é assim, né? Mas eu sei que existem muitas pessoas assim. Então, se a gente pega um exemplo que está bem vivo na nossa vida, no nosso cotidiano, fica mais fácil a gente entender. Então, por isso que eu estou trazendo a ecolalia, mas eu quero deixar claro que não é a mesma coisa, só para que vocês possam entender, porque ecolalia a criança escuta, né, acaba repetindo aquilo ali. Não é a mesma coisa, mas é só para que vocês entendam que o ecoico é isso. Na verdade é simples, né, gente? É simplesmente a criança ouviu e vai querer ficar repetindo sempre. Mas é como falou da bolha aqui, né? Ela escuta a bolha e acaba repetindo essa palavra várias vezes. Então é basicamente isso. Ela escuta e ecoa, repete. Imitação. Imitação motora. Né? Voltando um pouquinho ao ecoico, só para que vocês possam entender melhor. O que acontece? No ecoico, na ecolalia, né? Porque eu dei esse exemplo assim, na ecolalia a gente não ensina. Né? A gente não está ensinando uma ecolalia para criança. Isso é algo que vem dela, enfim, né? Crianças autistas, crianças que têm autismo têm muito dessa peculiaridade, enfim. Já o ecoico não. O ecoico é um... Vocês estão vendo aqui, né? Ele é
Vamos voltar, ó. Ele é um operante verbal, ou seja, é uma operação, você está operando com ele. Então, o ecoico, apesar dela estar só ecoando, só repetindo o que foi falado, mas é uma das fases do desenvolvimento do comportamento verbal. É uma das fases da aprendizagem de linguagem. Então, nós que estamos aplicando terapia ABA, a gente usa o ecoico. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Ecoico não é uma coisa que a criança faz por si só, né, como a ecolalia, por exemplo, né? Então, é basicamente aquilo que foi falado no início. A linguagem, a aquisição da linguagem, o ensinamento da linguagem não é inato, não nasce com a criança. Apesar da gente saber que as crianças pequenas têm a tendência de sair repetindo o que a gente fala, né? As crianças pequenas, elas aprendem assim, começam a aprender assim, né? Quem tem filho sabe, quem tem alunos, não sei, né, qual fase que você tá. Isso é mais criança bem pequenininha quando tá aprendendo a falar. Mas quem tem filho sabe. Né, que a gente repete tanto aquilo ali. Por que a criança aprende a falar mamãe e papai? Porque ela escuta o tempo inteiro, né? De início ela vai repetir mamãe, papá, né? Vai repetir de forma solta, porque ela ouviu, ela vai ecoar, né? Mas não vai estar fazendo uma ligação com a figura da mamãe e papai. Com o tempo ela vai fazer essa ligação, né? Acho que assim tá bem claro para vocês, né? Então a criança ela começa falando tipo mamãe e papai solto, porque a gente fica forçando ela a falar, mas ela não associa a figura da mamãe e do papai. Depois de um tempo, ela vai começar a associar essa palavra com a figura da mamãe e do papai, que a gente entraria no tato, né, na fase do tato. Mas enfim, nesse exemplo que eu tô dando para vocês, a criança começa a fazer isso naturalmente, né? Apesar de ser um processo de aprendizagem que a gente também acaba intervindo nesse meio, né? Porque se a criança não tiver envolvida com outras pessoas que estejam ensinando, pode ser que ela não desenvolva, né? Mas o ecoico, eu quero que vocês entendam que não é esse ecoico de forma natural. É um ecoico que nós utilizamos. Por exemplo, eu vou ficar como terapeuta, eu vou ficar o tempo todo falando aquela palavra com a criança, estimulando, para que ela repita, simplesmente repita. Por exemplo, ela não sabe falar seu nome. Qual é o seu nome? João. Aí ela vai repetir, João. Eu falo, qual é o seu nome? João. Aí ela repete. Entendeu? Então, isso aqui é avião. Aí ela repete, avião, né? Só para que ela possa repetir, para que ela tenha um conhecimento, para que ela possa estar ali, né? A palavra me fugiu. De que ela possa ter um primeiro contato com aquela palavra, né? Então, esse é o ecoico que nós estamos fazendo com aquela criança. Não que ela esteja fazendo de forma natural e sozinha, tá? Imitação motora, também chamada de mimética, né? Mimética, no caso, porque é uma imitação, né? Como se fosse uma mímica, né? É copiar os movimentos de alguém com correspondência de 1 a 1. Um exemplo poderia ser fazer o sinal de por favor, porque alguém sinalizou por favor. A habilidade de imitar... aqui já é uma outra parte, tá? Então vamos parar aqui. Então vamos lá, aqui deu o exemplo do por favor, né? Às vezes você... Não sei, às vezes você tem mania de falar por favor, por favor. A criança vê aquilo ali, ela vai imitar você. Mas isso não quer dizer que ela saiba o momento em que ela vai falar isso e o porquê que você falou. Ela tá simplesmente imitando. Né? Igual você fazer um movimento de avião, né? Ela vai, você faz pra ela, ela vai e faz também. Você fala avião, aí toda vez que você falar avião, ela vai imitar também. Né? Ela tá te imitando, é uma imitação motora. Foi como eu falei, o ecoico é uma imitação, só que uma imitação vocal. E existe a imitação motora. Geralmente essa imitação motora também é para crianças que não são verbais, né? Isso funciona muito bem. Porque para criança que é verbal, você vai falar e ela vai repetir, ou você vai mostrar uma figura para ela, vai dizer o que é. Para criança que não é verbal, você faz o movimento, né? Ou melhor, você diz a palavra e ela faz o movimento. Para criança que ouve e não fala, porque tem, né, gente? Tem criança que ouve, mas não fala. É muda, né? Então, para essas crianças, isso funciona muito bem. Você fala o que é e ela vai fazer o gesto para você. Tato. Agora aqui a gente vai ver que o tato não é o tato que a gente está acostumado, que a gente tem noção do que é, né? Tato é um rótulo. Aqui dentro da terapia ABA, o tato é um rótulo. Quando você nomeia ou identifica objetos, ações, propriedades, etc., você está tateando.
Então, quando você tem uma figura e pergunta para a criança o que aquela figura significa, ela está tateando aquela figura. Quando ela identifica, quando ela dá um nome para aquilo, uma propriedade daquilo, ela está tateando. Um exemplo seria dizer bala quando você vê. É um erro acreditar que uma vez que uma criança consiga nomear itens diversos, ela consiga também pedi-los ou falar sobre eles. Estas habilidades ainda não foram ensinadas. O uso da palavra em outras situações também deve ser ensinado. Aqui, na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que às vezes você vê, por exemplo, você tem um desenho de uma bala, ou você tem a própria bala, né? Você pega e mostra para a criança, o que é isso aqui? Ela vai dizer bala. Mas isso não quer dizer que ela saiba o real sentido de bala. Às vezes ela não sabe nem que aquela bala é para chupar. Às vezes ela não sabe que tem que tirar o papel para chupar. Vocês estão me entendendo? Se você falar alguma frase ou algum contexto com a palavra bala, ela não vai saber. Às vezes ela não vai saber te pedir a bala. Entendeu? Então, assim, existem vários contextos para que ela aprenda verdadeiramente o que é aquela palavra, para que ela serve, todo o contexto da bala. Né? Para que ela tenha propriedade daquela palavra e do que é realmente aquilo. Então, é isso que está querendo dizer, que o uso da palavra bala em outras situações também deve ser ensinado. Sim, em outras situações seriam outros operantes verbais, que é o que eu falei para vocês, é um conjunto, um é ligado no outro, as crianças vão aprendendo por etapa, até chegar no final, que seria entender todo o real sentido daquilo ali, daquela palavra, daquele objeto, tá? Deixa eu voltar só no slide anterior, que ficou faltando eu falar para vocês sobre essa última frase aqui, né? Que seria, a habilidade de imitações e ações é crítica para a aprendizagem. É crítica no sentido de que imitar sons e ações não é algo tão fácil assim, né? Na verdade, vocês vão ver que todo o processo não é tão fácil, gente. A gente fala aqui de uma forma que vocês, às vezes, vocês podem ficar pensando que é super fácil, vou chegar, vou fazer assim e tal, mas não é uma receita de bolo, não é um processo metódico, né? Porque criança não é um robô, na verdade, não é um objeto, não é um brinquedo, né? É um ser humano, mesmo sendo criança, ela tem, né, todos os seus contextos, personalidades, ações, enfim, todas as suas peculiaridades. Principalmente uma criança dentro do espectro. Então, a gente precisa entender que não é fácil. Não é só essa parte, na verdade. Todo o processo não é fácil, né? Esse aqui a gente já viu. Ainda no tato, né? Para ensinar a nomear, você deve usar um simples procedimento de transferência de ecoico para tato, fazendo primeiro a criança ecoar a palavra que é dita. Sim, como eu falei, é um processo, né? É um processo, aquele slidezinho, né? Aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, acho que foi no segundo slide, enfim. É um processo ali. Primeiro se passa pelo ecoico, depois pelo tato, depois pelo mando, né? Então aqui tá mostrando que para você ensinar a nomear, né? Que seria uma das fases do tato, você precisa passar pelo ecoico. Você precisa primeiro fazer a criança ecoar. Depois que ela já está ecoando, que ela já está pronunciando bem aquela palavra, aí você nomeia. O que é nomear? Você associar a figura à palavra que ela já sabe, o objeto à palavra que ela já sabe ecoar. Então é um processo. Se a criança aprender a dizer a palavra bicicleta por imitação dos seus pais dizendo bicicleta, então será possível ensinar a criança a dizer bicicleta na presença de uma bicicleta através do uso de um procedimento de transferência de controle de estímulo. Ou seja, aqui tem várias bicicletas, né? Mas é isso mesmo. Por exemplo, a criança ela aprende a falar bicicleta, com os pais falando bicicleta, né? E depois a gente consegue ensinar essa criança a dizer bicicleta na presença de uma bicicleta que ela não vai saber dominar. Né? Ela vai ver a bicicleta e vai associar a palavra bicicleta à figura bicicleta. O pai aponta ou toca a bicicleta e diz: isto é uma bicicleta, diga bicicleta. E a criança ecoa a bicicleta. Aqui tá ensinando a fase do eco, tá, gente? Que ele poupa e tal, mostra a bicicleta e ecoa a bicicleta. Só que é porque aqui, na verdade, ele meio que tá juntando os procedimentos, né? Ele tá juntando o ecoico com tato, né? Enfim. Depois de algumas tentativas desse tipo, os pais podem dizer o que é isso e apontar para a bicicleta. E a criança irá aprender a dizer bicicleta sem a dica ecoica. Nesta condição, a criança aprendeu a nomear a bicicleta. Porque aqui, na verdade, quando a gente ensina
a dica, né, como ele disse aqui, a dica ou os operantes, enfim, do ecoico, o que seria? Seria a gente ficar falando bicicleta, bicicleta, né? E não mostrar em si. Ou seja, a gente fala a palavra que não se repete e depois, assim, num segundo momento, a gente associa a figura ou o objeto à palavra para que ela possa fazer essa associação. Mas aqui no caso, o pai ele já pulou uma etapa, ele tá usando da figura, mostrando, tateando e sempre falando essa palavra bicicleta para que a criança associe de imediato a palavra bicicleta à figura. Entenderam? Mando. Um mando é um pedido. Mando, gente, já é um outro, né? A gente passou pelo ecoico, imitação, tato e agora mando. Um mando é um pedido. Pense em demanda, comando. Uma criança típica pode fazer de 500 a 1.000 mandos por dia. Típica é criança que não esteja tendo aspecto, né? Criança que não tem autismo. O que constitui aproximadamente metade de sua linguagem. Uma criança com autismo pode fazer poucos mandos ou fazê-lo de uma forma indesejável. Um comportamento tal como bater, gritar ou fazer birra pode ser um mando pedido para que alguma coisa pare ou comece. Viu como que realmente não é fácil, gente? Vocês não são fáceis, principalmente com as crianças que a gente vai lidar dentro da terapia, que são crianças dentro do aspecto. Porque o que acontece? Crianças dentro do autismo, elas têm suas peculiaridades, né? Enfim, como tá dizendo aqui, né? Realmente são crianças assim, elas são um pouco diferentes das crianças atípicas nesse sentido, né? Porque as crianças típicas, elas têm esse percentual de 500 a 1.000 mandos por dia. Já a criança dentro do espectro não tá dentro dessa faixa, né? Então acaba se tornando um pouco mais difícil. E também tem alguns condicionantes, né, algumas coisas dentro das suas peculiaridades, né? A gente até falou um pouco sobre isso nas outras aulas, eu não vou me recordar qual a aula, mas tenho certeza que a gente falou sobre isso, porque eu dei alguns exemplos. Que na verdade a criança dentro do autismo, quando ela tem um comportamento de bater, gritar, enfim, né? Eu até dei um exemplo, eu acho que eu dei exemplo da criança batendo na mesa porque queria atenção, ou porque queria que a professora virasse, ou porque queria sair, queria ir no banheiro, enfim. A criança com autismo, ela não tem, né, algumas crianças, né, não todas, nada é 100%, né, mas a maioria, ela não tem de início, sem ser estimulado, a noção do pedir, né, do fazer o comando, do pedir, enfim. Então, quando ela quer fazer um comando, manda alguma coisa, ela pode acabar associando isso a coisas indesejáveis, a comportamentos como, né, como tá dizendo aqui, bater, fazer birra, gritar. Só que para ela, o bater, fazer birra, gritar, não tem o mesmo sentido que pra gente tem. Para ela tá querendo pedir alguma coisa, ela tá querendo fazer algum comando, né, sobre isso. Então, precisa ser bem trabalhada essa questão, né, para que não caia nesses comportamentos. Mandos são as formas de comunicação mais motivadoras, porque a pessoa que faz o pedido é reforçada pela obtenção de algo em troca, qualquer coisa que tenha sido pedida. Por isto, os mandos são naturalmente reforçadores, né? Ou seja, realmente, o mando tem essa dificuldade dentro das crianças no autismo por elas, né, não terem esse número expressivo, não é, de mandos por dia como uma criança típica, e também por ela usar alguns comportamentos inapropriados, né, na nossa visão, inapropriados, para que possa se usar o mando. Mas, em contrapartida, o mando, ele é muito motivador. Ele é uma das etapas, assim, melhores para se trabalhar essa questão, né, de se entender o processo da palavra, enfim. Por quê? Porque tem a questão da troca, né? Tem a questão da troca e a questão da satisfação. Porque a partir do momento que você está pedindo algo, né, que seria o mando, o comando, né, a demanda que você está fazendo, é porque você quer aquilo. Então, você está tendo algo em troca para você, né? Então, acaba sendo mais motivador, né? Acaba sendo melhor para se trabalhar esse processo do comportamento verbal. E ele não deixa de ser um reforçador, né? Porque se a criança ela tá tendo uma demanda de pedir isso no mando, um comando de pedir isso, né? Por exemplo, a criança tá tendo uma demanda de pedir água, de pedir bala, né? Então, é porque ela deseja aquilo. Se ela deseja aquilo, aquilo pode ser um reforçador,
né? Na verdade, ele acaba sendo um reforçador natural. Você pode utilizar isso como reforçador natural. Porque lembra que um reforçador é tudo aquilo que está dentro do repertório da criança, é tudo aquilo que a criança gosta, é tudo aquilo que a criança quer, que traga um desejo, uma felicidade, enfim, para a criança, que traga uma satisfação. Então, isso nada mais é do que um reforçador. Então, o mando acaba sendo um reforçador. Os mandos são usualmente a primeira forma de linguagem a ser adquirida, uma vez que o mando produz um reforçamento imediato e específico. Porque você está reforçando por algo que você está tendo vontade já. Você pode constatar que os mandos são uma forma potente de começar a ensinar a linguagem, né? Como já foi falado. Eles fazem com que as necessidades e os desejos da criança sejam satisfeitos. Este é o motivo pelo qual o ensino do mando é considerado de fundamental importância no ensino de comportamento verbal. Gente, todos eles são de fundamental importância. Mas vocês viram no slide, 2 slides anteriores, enfim, no slide que a gente estava falando sobre tato, que existe procedimentos, existem ensinamentos que é possível a gente pular a fase do ecoico e já ir direto para a fase do tato, já explicando a criança a falar e a ligar a fala com a figura ou o objeto ao mesmo tempo. Então, é possível. Mas agora, pular a fase do mando já meio que não é possível, né? Porque, além de ser uma das fases que seria mais fácil para estar se trabalhando, então não tem nem lógica se pular, né? E a criança, ela tem a necessidade de fazer o comando. Ela pode até não ter necessidade de ecoar a palavra antes de ligar ela ao objeto, porque ela pode fazer isso de imediato, né? Já aprender a falar a palavra ligando com o objeto. Agora, ela tem que ter a necessidade de pedir aquilo ali. Porque a vida é assim, né, gente? A gente tem necessidade de pedir coisas, a gente tem necessidade de ter coisas, absorver coisas. E dentro da terapia ABA, a gente precisa de reforçadores, né? E a gente sabe que reforçadores também é algo natural, que está no nosso cotidiano do dia a dia. Então, o mando, ele é algo meio que até natural, né? Então, a gente precisa do mando. Ele é fundamental, de fundamental importância dentro do ensino do comportamento verbal. Eles são ponto de partida, né? Como está falando aqui, os mandos são ponto de partida. Antes de começar a ensinar mandos, você deve entender as chamadas operações estabelecedoras ou operações motivadoras, né? Aqui tem a abreviação delas. Esta é a chave para ajudá-lo a estabelecer as condições para a criança aprender e emitir um mando, né? Então, aqui, vamos voltar um pouquinho nessa parte de os mandos são pontos de partida, né? Porque o ponto de partida no sentido de você começar a dar um estalo, um pontapé para a criança ter verdadeiramente noção de todo o contexto. Porque só o mando, a gente deve lembrar que só o mando, só o comando daquilo dali não quer dizer que a criança saiba todo o contexto daquilo ali. Não quer dizer que a criança vai saber utilizar aquela palavra, aquele objeto em todo o contexto, todo o seu tipo de contexto. Não. Ela está tendo um querer, né? Ela já sabe que ela pode querer, ela está tendo uma vontade sobre aquilo ali. Mas não quer dizer que os outros processos não sejam importantes, não tenham que acontecer. Então, o que você está falando é um ponto de partida. E aqui tem essa atençãozinha, né? Que fala que antes de começar a ensinar os mandos, a gente precisa entender as operações estabelecedoras e as operações motivadoras, né? Então, assim, a gente precisa entender essas operações para que a gente comece a ensinar o mando de forma efetiva, de forma que seja eficiente, né? Então, vamos aprender um pouquinho sobre as operações estabelecedoras e operações motivadoras? Então, vamos lá. A gente guarda o que a gente aprendeu sobre mando e agora, né, deixa num cantinho reservado. E agora a gente vai aprender sobre operações estabelecedoras e operações motivadoras. E depois a gente vai tentar fazer uma conexão, né, ligar essas duas operações com o ensino do mando. Então, a gente vai ligar essas duas operações para que, com o entendimento dessas duas operações, a gente comece a ensinar mando de forma eficiente, ok? Ensinando mandos. No caso aqui, né, seriam as operações estabelecedoras. Estabelecedoras. Então, vamos lá. Pensando em motivação. Uma operação estabelecedora é basicamente uma situação que muda o valor de algo como um reforçador. Ou seja, mudar o valor de algo como reforçador é você fazer... como é que eu vou explicar para vocês? É fazer com que aquilo que seja
um reforçador acaba passando a não ser vice-versa. Por exemplo, aqui, ó, muda também a frequência de qualquer comportamento que tenha funcionado no passado para conseguir este reforçador. Por exemplo, estar com fome muda o valor de comida como reforçador. Sim, por quê? Vamos lá, comida como reforçador, quando você não tem fome, ela tem um sentido. Na verdade, quando você não tem fome, ela não vai ser um reforçador para você, certo? Porque se você já está cheio, já está satisfeito, já está saciado, nunca que você vai conseguir fazer que a criança faça um comando seu, uma demanda, ela já estando satisfeita e saciada, né? Em questão de comida. Não tem como. Agora, se ela, né, até tá falando aqui, né, está satisfeita depois de jantar, também muda o valor de comida como reforçador. Sim. No primeiro caso, alguém irá se esforçar para conseguir comida como reforçador. Desculpa. No caso, seria o quê, né? No primeiro caso, a gente está falando sobre estar com fome e muda o valor de comida como reforçador. Sim, ele passa a ser um bom reforçador, porque se você está com fome, você vai desejar comida, então a comida vai ser um reforçador para você, ok? Correto? Isso. Então, ó, alta frequência de comportamento de conseguir comida. Então, ela vai ter uma alta frequência de comportamento de conseguir comida. Agora, e no segundo caso? Provavelmente não irá se esforçar para conseguir comida como reforçador. Baixa frequência de comportamento de conseguir comida. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Ó, através da manipulação dos operantes estabelecedores, você pode tornar o mando mais ou menos valioso para a sua criança. Existe um estado de privação. Por exemplo, a criança não recebeu bala por um certo tempo. Ela tenderá mais a querer pedi-las como reforçador. Então, a manipulação, né, das operações estabelecedoras. Você estabelece algo e você manipula aquilo. Como seria isso, né? Como seria essa certa manipulação? Seria dar um valor para aquilo. Né? Se você está privando, se você quer dar um valor para um biscoito, você vai privar ela de comer o biscoito. Entendeu? Porque se ela ficar por um tempo sem receber aquele biscoito, ela vai tender a querer mais, a pedir aquilo ali. Você sabe, por exemplo, você sabe que você vai ensinar sobre a palavra, vamos botar lá no início, você sabe que você vai explicar, vai ensinar sobre leite. Então você não vai ficar entupindo a criança de leite, né? Ou se não é seu filho nem nada, você é um terapeuta, enfim. Você vai já dar, né? Já vai dar essa instrução. Olha, não dá, né? Tenta, né? A não ser que a criança tenha uma restrição alimentar, ela precisa, enfim, né? Mas aí, como foi falado assim no áudio, tudo isso é o exemplo que a gente está dando aqui, de uma forma aleatória, mas para que seja aplicada a terapia ABA de uma forma geral, a gente precisa saber todo o contexto de vida da criança, né? Vocês sabem, vocês já aprenderam que existe a parte dos antecedentes, enfim, né? Mas então vamos lá para o nosso simples exemplo daqui. Então, você vai restringir, né, um pouco, né, naquele dia, ou um dia anterior, enfim, naquele momento, para que a criança seja restringida àquele determinado objeto, ou, enfim, alimento, para que quando você for trabalhar com ela o mando, ela já esteja com vontade daquilo. Aquilo vai ser um reforçador para ela. Correto? Então, vamos lá. Se existe uma situação aversiva, digamos, a música está muito alta, a criança tenderá mais a pedir a remoção de música como reforçador. Também é um exemplo, só que retirando, né? No caso, ela vai pedir para que ela não quer mais aquilo ali. Por outro lado, se existe um estado de situação onde ela está simplesmente entupida de bala, a bala tenderá a ter uma baixa... A bala ela não vai ser um reforçador, né? Então, seu valor como reforçador irá diminuir. Ela vai ter uma baixa de operação estabilizadora. Então, vamos lá. O ensino do mando, gente, ele deve acontecer... O ideal é que ele aconteça no ambiente natural da criança. No ambiente natural, quando a gente diz, não é que tem que ser necessariamente na casa. No ambiente natural, quando a gente fala, são com coisas que já sejam naturais para a criança. Coisas que estejam dentro do seu cotidiano, não é? Porque assim, nesse ambiente natural dela, ela vai ter mais motivação, ela tende a pedir mais aquilo, né? A sua vontade vai ser mais alta. Então, esse seria o ambiente natural da criança, né? Que seria algo que já está no seu cotidiano, né? Enfim.
E existem duas formas da gente estar ensinando esses mandos, né? Também no ambiente natural. Ou seja, para que você ensine no ambiente natural da criança o mando, existem duas formas para esse ensino, que seria através da captação e do planejamento de oportunidades. Então, a gente vai estar aprendendo sobre captação e planejamento de oportunidades, que seriam formas da gente estar explicando esse mando no ambiente natural da criança. Ensinando mandos, captação e planejamento em ambiente natural. Captação significa simplesmente que você está alerta, de olho para captar no que a criança está interessada e dar a dica que a leve a produzir um mando antes de entregar um item reforçador. Ou seja, a captação é você estar alerta ali, você está observando, está atento a tudo, atento a saber o que a criança está interessada. Captou? Viu que ela está interessada? Aí sim você vai dar a dica que leve ela a produzir aquele mando, né? Que seria, no caso, o reforçador. Você está se valendo de uma situação reforçadora que acontece naturalmente. Por exemplo, se a criança quer um caminhão de brinquedo, presumivelmente, o momento em que o valor, né, da operação estabelecedora do caminhão é alto. Você pode inserir um ecoico caminhão e esperar que a criança o ecoe. Quando ela o fizer, entregue o caminhão. Se ela não diz a palavra, uma prática padrão, melhor, tá formulado errado. Tá, mas vamos lá, vou explicar aqui para vocês. No caso é assim, se a criança, ela, né, você está no ambiente natural dela, tá com coisas no ambiente natural dela, que seria o quê? Por exemplo, ela já tá com essa vontade e tal de brincar com o caminhão. Você sabe disso, porque você já observou, você já captou essa informação, né? Então, provavelmente, né, o caminhão tá sendo uma operação estabelecedora. E aí, no caso que seria a operação estabelecedora, né? Você já está estabelecendo aquilo, né? No seu ambiente de ensino, você já estabeleceu que o caminhão é algo que ela vai aprender e é algo que ela está querendo. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o caminhão, você pode inserir o caminhão como ecoico. Você vai falar caminhão e a criança vai ecoar, né? E você vai esperar que a criança fale o caminhão. Depois que você entrega o caminhão, né? Se ela disser, por exemplo, ela disse a palavra caminhão, você falou caminhão, ela respondeu a palavra caminhão. Aí você entrega para ela. Mas se isso não acontecer, você pode fazer, a dica seria de 3 vezes. A gente já fez isso em outros exemplos e outros slides de outras aulas, né, com os outros temas. Mas é basicamente isso. Vai ter um exemplo aqui que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas é basicamente isso. É quando a criança está começando a aprender, né? Sabe que a criança é o caminhão e tal, você vai falar caminhão. E aí você espera que a criança fale. O que você quer? Caminhão? Aí se a criança não responder, você fala de novo 3 vezes e dá para ela. Por quê? Porque você sabe que a gente trabalha com aprendizagem sem erro, né? Então, mesmo se a criança ela não responder para você certamente, prontamente no momento em que você quer, você tem essa possibilidade de falar 3 vezes. Se ela mesmo não responder, você dá, mas dá enfatizando a palavra caminhão. Entendeu? Então, aí, você está construindo a associação entre a palavra e o objeto, né? Que foi o que a gente aprendeu lá no tato. E então, entregar o objeto. Não entregue até que a criança realmente diga a palavra. Senão, você estará liquidando a operação estabelecedora. Aqui, vocês podem estar um pouco confusos, né? Vocês podem estar se perguntando, mas ela está falando de mando e agora ela já voltou em tato. É porque vocês têm que entender que a gente está falando sobre a captação, né, dentro de um procedimento de mando e da operação estabelecedora. O que acontece? Existe um mando, que é um dos operantes, né, um dos operantes do comportamento verbal, porque você está ensinando linguagem para criança, comportamento para criança. Então, existe um mando. Mas para que você trabalhe com esse mando, primeiro você precisa saber sobre operação estabelecedora, né, e você precisa também saber sobre captação, né? Você precisa saber sobre captação e precisa saber sobre planejamento. Então, você precisa saber sobre captação, sobre planejamento, operação estabelecedora, para que tudo isso esteja dentro do mando. Então, essa captação, você pode utilizar ela também nessa forma como foi falado aqui, né? Que seria no ecoico, para que a criança possa aprender, sei lá, enfim, um tato de uma vez, né? Que seria a palavra com o objeto. Para que assim, ela aprendendo, ela pratique o mando.
Deu para entender mais ou menos? A gente vai mostrar os exemplos para que fique mais claro. Mas qualquer coisa também, depois vocês podem estar fazendo perguntas pra gente, para tirar alguma dúvida, mas eu acredito que, né, enfim, vai ser redundante, porque é isso aqui que a gente está explicando. Exemplos de ensino de um mando. Agora isso vai ficar mais claro. Criança, né? A criança, ela estende o braço para pegar um caminhão de brinquedo. Então, vocês têm que entender. Esse estender o braço para pegar um caminhão de brinquedo quer dizer que ela quer esse caminhão. Isso é interessante para ela naquele momento. Então, você já captou aquilo, correto? Está na fase da captação. Pai ou mãe ou, né, quem esteja aplicando. Segura o caminhão à frente da criança, né? No caso, você está segurando ali na frente da criança. E fala, caminhão? Tipo assim, você viu que ela teve vontade de pegar aquilo ali, mas ela não falou nem nada. Você vai, segura e mostra para ela, caminhão? A criança, ela vai ecoar. Ela vai falar, caminhão. Aqui, gente, só para, né, pra ficar mais claro, aqui a gente está ensinando para vocês o passo a passo do que já foi falado antes, tá? Até aqui. A gente está falando exemplo de ensino de mando, porque é onde a gente parou, mas vocês estão vendo que a gente está começando com o ECOI, né? Para que fique claro na mente de vocês. Então aí você segurou, viu que a criança quis aquilo, interessou, você pegou e vai mostrar para ela, caminhão? Aí ela rapidamente vai responder, caminhão, que ela vai estar ecoando o que você falou. O pai ou a mãe, ou, né, enfim, quem esteja fazendo, quem esteja aplicando, dá o caminhão para a criança, né? Mas a partir do momento que você deu, você fala, caminhão, você quer o caminhão? Então, né, sempre daquela forma que foi explicada nas outras aulas para vocês também. A gente sempre dá enfatizando o que a gente está dando, a palavra do que a gente está dando, para que a criança possa aprender, né? Porque é assim que a aprendizagem acontece. Aqui já tem um outro exemplo, outra, né? Seria outra forma. Ou se a criança não te ecoa. Aqui, no caso, por exemplo, a criança está ecoando rapidamente, enfim, né? É o que supostamente seria o que a gente espera. Já aqui nesse outro exemplo é quando a criança não te ecoa. Vamos ver como é que acontece. A criança estende o braço para pegar o caminhão, você já percebeu, captou que ela quer o caminhão. Você faz a mesma coisa, pega, segura na frente da criança e fala, caminhão? A criança não fala nada, fica muda, intacta, quieta, não fala nada. Você novamente segura na frente dela e fala caminhão, mais uma vez ela fica muda, parada, quieta, não fala nada. E aí, mais uma vez, seria a terceira vez, né? Você segura na frente dela, fala caminhão e dá o caminhão para ela. Entenderam? A questão que eu, né, tentei falar para vocês no slide anterior é exatamente isso aí. Você usa, quando a criança ela não responde de prontamente aquilo que você espera, né? Que no caso seria o ecoico. Você tem 3 oportunidades, né, na aprendizagem sem erro, no uso da aprendizagem sem erro, que é o que a gente usa dentro do terapia ABA. Você tem essas 3 oportunidades de estar mostrando para a criança que aquilo ali é um caminhão, que aquele objeto é um caminhão, fazendo essa associação. Gente, isso na verdade já foi falado em outros processos, em outras aulas, né? Então é algo que vocês sempre vão estar usando. Aqui, na verdade, tudo que a gente ensina aqui, todas as aulas que a gente ensina, a gente separa porque tem que separar, né, gente? Não dá pra fazer de uma forma corrida. Mas, na verdade, tudo é interligado. A terapia ABA é tudo isso aqui, né? Então, tudo é interligado. Você não vai ficar bitolado, né, metódico, tipo, ai, meu Deus, agora eu tô ensinando comportamento verbal. Ai, agora eu tô ensinando isso aqui. Lógico, existe um currículo, a gente vai ter aula de currículo aqui. Eu não sei se é a próxima, mas se eu não me engano, é a próxima aula. Né? Então, assim, existe sim, um currículo que você vai se planejar, é óbvio, né? Você como profissional, ou até mesmo um pai e mãe, você tem que planejar, né? A nossa vida não é planejada, por mais que as coisas aconteçam e tal, mas existe sim um certo planejamento. Só em você planejar, acordar, vou tomar café, vou escovar o dente e tal, isso já é um planejamento, né? Então, o planejamento já está dentro de nós. Então, a gente precisa sim ter planejamento, a gente precisa sim, se organizar no que a gente vai ensinar em cada etapa, conforme a gente está vendo o desenvolvimento da criança. Sim, correto, ok. Só que a gente não precisa ficar bitolado, tipo, eu tô ensinando agora isso, meu Deus, agora que eu vou trabalhar. Não, porque cada criança é cada uma tem seu tempo, né? Às vezes você vai ver que você tá ali, aí você tá vendo que a criança tá te dando entrada para que você possa partir para outro lado, caminhar para outro ensino, e que ela tá demandando mais para esse tipo de ensino, aquele ali, de repente, para ela já, né, não vai fazer tanta diferença. Enfim, cada uma tem seu tempo, uma vai demorar mais, outra vai demorar menos. Então, a terapia ABA é tudo isso aqui que a gente está explicando de uma forma geral. Ela não é dividida em pedaços, em partes, nem em formas isoladas e separadas. É tudo isso aqui. E o currículo que vai montar é você em cima da sua criança, em cima das suas características, da sua percepção,
do que você acha que é necessário. Às vezes uma parte ou outra para você não vai ser tão útil assim, dependendo da sua criança, dependendo do seu contexto, dependendo do que você quer trabalhar com aquela criança. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter bem claro isso. Por isso que é bom a gente absorver bem todo o conteúdo. E não só ficar nisso aqui, tá, gente? Procurem livros, pesquisem por livros. Entrem no YouTube, veja palestras sobre pessoas que realmente entendem sobre o assunto, para que vocês possam se aperfeiçoar. Por exemplo, a gente aqui está dando aula sobre comportamento verbal. Quando acabar, pesquisem sobre artigos sobre comportamento verbal dentro da terapia ABA. Pesquisei no YouTube, mas claro, né, de uma forma consciente, sabendo quem é a pessoa que está passando, sabendo, né, existe o Google Acadêmico, que é totalmente confiável, né, porque o Google normal em si, existem várias coisas ali que às vezes não é tão confiável assim, o Google Acadêmico sim, né, não só isso, pesquisei na vida também de vocês, né, começa a perceber o que a sua criança mais demanda, né, pega isso daqui, se você tem um filho em casa que tem autismo, começa a perceber, né? Ou se você tem um aluno, enfim, vai aplicando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque é assim que a gente aprende, né? Não adianta a gente achar que, eu vou ter o conteúdo de 1 hora, pronto, aprendi tudo sobre comportamento verbal. Não, gente, não é assim, né? Eu, para aprender algum conteúdo, até para passar para vocês, eu não vou pegar, vou ler um negócio ali, 30, 20, 10 minutos e vou passar. Não, claro, a gente tem sim uma base em cima de um material, né? Que a gente estuda mais em cima dele, mas também a gente estuda sobre outras coisas, vejo vídeos, eu faço pesquisas, enfim, né? E é assim que a gente aprende. E na prática também, né? A gente também aprende na prática. A gente precisa ter a base científica, que é o que eu tô passando aqui, né? Que são informações comprovadas, e também a prática. Porque muita coisa, às vezes, vocês vão ver que vai ter que fazer uma aperfeiçoaçãozinha ali, modificar um pouquinho aqui, para poder adaptar para sua criança, e isso é super normal, né, gente? A gente só vai realmente saber como vai ser na hora que a gente estiver verdadeiramente aplicando. Né? Mas com certeza, isso vocês podem ter certeza, isso é cientificamente comprovado. Nada que vocês escutem, por exemplo, o que eu tô passando aqui para vocês, alguma coisa vocês vão absorver. Nunca mais mesmo, na vida de vocês vão entender a terapia ABA como antes. Né? Então, assim, vocês sempre, cada vez que a gente estuda mais sobre algum tema, por mais que a gente não seja uma pessoa tão expert, por mais que a gente tenha alguma dificuldade para aprender, alguma dificuldade em concentração, não seja, porque tem gente, né, que aprende super rápido e tal, que é super inteligente, faz estudos, textos, não sei o que, por mais que você não seja assim, tudo que passa pela nossa vida, tudo que a gente se propõe a parar e tirar um tempo, a gente está absorvendo. Mesmo que você pense, ai meu Deus, não aprendi nada sobre aquilo. Ou então, meu Deus, aquela menina não explicou direito, não entendi nada. Alguma coisa você entendeu. Com certeza o comportamento verbal não vai ser mais pra você como era antes. Né? Então, assim, se deixe aprender, sabe? Seja disponível pra isso. Tá, gente? Eu gosto de falar, né? Falei demais. Então, eu acabei me desprendendo daqui do foco. Mas, enfim, é isso que a gente tava falando aqui. Acho que deu para vocês captarem um pouquinho aqui, né? Então, na aprendizagem sem erro, quando a criança ela não faz aquilo que se era esperado fazer, a gente tem até 3, né? Assim, até 3 é normal, né? Mas, enfim, a gente, como eu falei, né? A gente vai estar vendo aí o contexto, cada criança é uma criança, né? Enfim, então, vamos lá, 3, para ficar, né, mais estabelecido, 3 aqui tentativas, e aí a gente dá aquilo que a criança queria, enfim. Vamos lá. Exemplo de ensino de humano, de novo, né? Então, se a criança ecoar de forma consistente o que você diz, você pode adicionar a tentativa de transferência. Para o primeiro exemplo, você transfere a resposta da criança para o estímulo caminhão, ao invés de fazer a criança ecoar a palavra que você diz. No final, você poderá esvanecer gradualmente as dicas ecoicas. Vamos ver aqui no exemplo para ficar mais claro, né? Porque às vezes a gente lendo não fica tão claro, mas no exemplo fica mais claro. Criança estende o braço para pegar um caminhão de brinquedo, né? O mesmo exemplo anterior, a criança tem a vontade de pegar o caminhão, enfim. O pai ou quem esteja aplicando vai segura o caminhão na frente da criança, né? Só que agora, nessa vez, ele não vai falar, não, gente, é isso mesmo. Ele vai segurar o caminhão da frente da criança e vai falar caminhão. E a criança vai repetir caminhão. Só que aí o pai, dessa vez, não vai dar direto para a criança. Por quê? Porque ele está ensinando um outro estímulo. Ele está ensinando propriamente dito o mando. Entenderam agora os processos? Vamos lá.
vamos voltar aqui. No slide anterior, você está ensinando o ecoico para crianças primeiro, né? Você está mostrando para ela o caminhão e falando caminhão. Na verdade, você está usando um ecoico com um tato, se vocês forem parar para pensar, né? Porque ela está associando o caminhão que ela está vendo à palavra caminhão que o pai está falando e ela está ecoando. Mas assim, é lógico, no tato você mostra e espera a criança te responder. Aqui ele está linkando as duas coisas, porque ele mostra e fala e a criança responde logo de imediato. Mas, na verdade, ele está mais ecoando do que tatuando. Porque se ele responde imediatamente o que você mostra e diz, ele está só ecoando. Mas o normal disso seria, posteriormente, ele já está associando um tato, correto? Porque se ele está mostrando, a única diferença aqui é porque no tato ele teria que fazer o quê? Teria que mostrar a figura e não falar nada. Aí a criança ia responder, caminhão, né? É um tato, ela já sabe. Aqui não, aqui ele pegou, mostrou, falou caminhão e a criança repetiu. Então é ecoico. Mas só que ele também está usando, né, de estar ensinando um tato, porque ele está mostrando e ligando a palavra caminhão com o objeto caminhão. E aí, posterior disso, tem um outro exemplo onde ele vem mostrar, a criança vai para pegar o caminhão, ele segura, mostra caminhão, a criança responde caminhão e ele logo em seguida pergunta, o que você quer? E a criança responde caminhão. Ou seja, ele está incentivando a criança, quando a criança quiser, né, falar, quero um caminhão. Né? Então ele está associando a palavra, e um tato também está associando a palavra ao caminhão, mas aí ele pergunta o que você quer, a criança vai responder caminhão. Por quê? Primeiro ela ecoou e depois ela respondeu sozinha, ele está retornando o caminhão. Melhor, ele está retendo o caminhão, né? Para que a criança responda. E aí a criança responde caminhão. Aí, né, quem está fazendo dá o caminhão para ela e responde, você quer o caminhão, né? Porque é super importante, vocês sabem disso, toda vez que a gente entrega alguma coisa, a gente repete a palavra daquilo para a criança absorver melhor. Só um pouquinho, tá. Vamos lá. Planejamento. A gente estava falando sobre observação, né? Se não me engano. Deixa eu só voltar. Captação. Isso. Às vezes as palavras fogem. E agora a gente vai falar sobre... Planejamento. Então, vamos lá. Planejamento significa mostrar uma situação no ambiente, ou ao invés de se valer de uma situação de ocorrência espontânea. Né? No caso, você vai mostrar uma situação naquele ambiente, ao invés de deixar que seja uma situação espontânea. Você vai estar manipulando aquela situação, que irá aumentar o valor de um reforçador para a criança. Por exemplo, se você está brincando com um quebra-cabeça e mantém uma peça escondida, a criança terá uma forte operação estabelecedora para pedir quebra-cabeça a fim de completá-lo. Ou seja, então vamos lá. Você está brincando com quebra-cabeça com aquela criança e aí você escondeu, certo? Isso aqui, lembre-se, a gente está ensinando mando, né? Então você está estimulando a criança a pedir. Mando é pedir, é dar um comando, enfim. Você escondeu. A criança ela vai ter um reforçador de querer aquela peça escondida. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter a necessidade de pedir, procurar, sinalizar, seja lá o que for, a peça do quebra-cabeça. É um mando, vai ter a necessidade de um mando. No começo, você deve esperar somente mandos de uma só palavra. Espere até que a criança tenha um repertório muito amplo e que esteja produzindo mandos de forma consistente, antes de adicionar frases suporte, tais como eu quero, eu posso pegar. Gente, né? A gente tem que ir por etapas, né? Porque o processo de aprendizagem é por etapas. Né? Então, assim, existe uma grande quantidade de maneiras de a gente fazer um planejamento, né? Em uma situação para que consiga que a criança ela possa produzir realmente um mando. Então, existem sérios tipos de maneiras de você fazer esse planejamento para que a criança ela consiga, né, tá fazendo aquele mando, enfim. Uma maneira, né, seria essa questão dos itens faltantes, né, que provavelmente é a mais fácil de se fazer. Essa maneira do planejamento dos itens faltantes seria mais fácil porque a criança ela logo percebe, né, e já procura por aquilo e faz aquele comando. Outros exemplos, por exemplo, também seria de repente você prometer para a criança que vai para um parque, vamos para o parque, né? E aí o que você faz? Você mostra para ela a importância de se arrumar, ela já tem aquilo estabelecido. Gente, é importante também dizer que todos esses processos você tem que entender se a criança já está preparada para isso, né? Se ela já sabe, para que você possa produzir um mando nela,
estimular o mando, você tem que saber se ela já sabe aquela palavra, se ela já sabe ecoar, se ela já sabe fazer ligação de tato, né? Enfim. Então você diz pra ela que você vai no parque com ela sabe a importância de colocar uma roupa, colocar um sapato, você esconde o sapato dela. Automaticamente ela vai procurar, vai fazer o comando, né? Vai fazer o mando pelo sapato. Assim também você pode, sei lá, planejar outras situações, não é? Como, por exemplo, você vai levar ela para tomar sorvete e você esconde a colher. Né? Dependendo do sorvete, ela vai ter necessidade de ter a colher para tomar o sorvete. Então, a colher você, né, você vai estar instigando ela a fazer um tipo de mando com essa colher. Enfim, diversas possibilidades você tem de fazer. O que levar em conta ao escolher as primeiras palavras para ensinar como mandos? Quando se começa a ensinar mandos para uma criança, devem se considerar as seguintes questões. Escolha palavras que são reforçadoras. Estas devem ser consumíveis, comida, bebidas, de curta duração, bolhas de sabão, cócegas, fáceis de serem retiradas do aluno, música, vídeos e fáceis de dar, possíveis de serem dadas em múltiplos momentos e serem consistentemente potentes. Ou seja, aqui, gente, são palavras iniciais, né? Para você começar a ensinar mando. Não quer dizer que você tem que se ater só a essas, mas são as iniciais. Selecione palavras que demandem uma resposta verbal curta e fácil para crianças verbais, ou sinais que sejam icônicos. Eles se parecem com os objetos que representam, né? Sinais que são parecidos com os objetos, para crianças que sinalizam, ou seja, crianças que não são verbais. Escolha palavras que sejam relevantes para a vida cotidiana, coisas que a criança vê e usa frequentemente, ou seja, no seu ambiente natural, né? Selecione palavras de diferentes categorias, comida, brinquedos, vídeos, sim, porque ela precisa ter um grande repertório, correto? Não escolha palavras ou sinais que soem ou sejam muito parecidos, ou irá ser difícil distingui-los. Sim, isso no começo, tá, gente? Porque, sim, as crianças vão ter que aprender tudo, né? Mas no começo, quando elas estão começando a se adaptar com aquele procedimento, é bom que se utilize palavras que sejam fáceis, né? E que não sejam palavras parecidas, porque pode confundi-las. Por exemplo, os sinais para comer e para beber são muito similares. As palavras bola e bota têm um som muito parecido, né? Aqui deram até o exemplo também do inglês. Então, palavras muito parecidas ou sinais muito parecidos pode dificultar a aprendizagem da criança. E às vezes você vai achar que ela não aprende, na verdade não é isso, né? É porque você que não está sabendo dar essa iniciação, esse começo para ela. Evite palavras que possam ser aversivas para a criança, tais como cama e banheiro. No caso, a gente está falando aqui, né? A gente está falando sobre terapia ABA dentro das crianças no autismo. Então, cama e banheiro pode ser algo aversivo para elas. Não só para elas, para outras crianças também, dependendo do contexto, né? Mas, enfim, a gente está falando de crianças no autismo, então vamos se ater a isso. Então, vamos lá. Cama e banheiro para elas pode ser uma coisa... Pode ser uma palavra aversiva, porque às vezes pode ser muito massificante, né? Ah, cama, banheiro, você sabe. A criança com autismo, geralmente, elas não tem muito essa questão, né? De ter um hábito que a gente formule para elas, né? Isso é mais com o tempo, enfim. Então, a gente deu só um exemplo aqui de cama e banheiro, mas, enfim, você, né, com a sua análise do seu aluno ou com o seu filho, e aí ficaria mais fácil ainda, né? Você vai saber o que seria uma palavra aversiva para ela. Porque cada criança, um contexto diferente. Linguagem receptiva. Agora, a gente está saindo um pouco do mando e a gente está entrando na linguagem receptiva. Se a gente for ver lá no... Peraí, deixa eu voltar. Só para que possa ficar um pouco mais claro. Aqui vocês vão ver, né? A gente tem o ecoico, imitação, já passou por ele, tato, já passamos por mando e agora a gente está no receptivo, que seria a linguagem receptiva. Então, vamos voltar, né? Eita, acho que eu passei um pouquinho. Planejamento aqui, linguagem receptiva. Vamos lá.
A linguagem receptiva é seguir instruções ou atender os pedidos de outras pessoas. Um exemplo seria dar um beijo em alguém quando este lhe diz me dê um beijo. Ou seja, né, a linguagem receptiva, de certo modo, ela é um termo até errôneo, né? Porque, na verdade, o ouvinte ele está realmente usando a linguagem. Mas ou melhor, ele não está realmente usando a linguagem, o ouvinte, né? Ele não está usando a linguagem, nem que seja de forma figurada, né? Com imitação, enfim. E nem que seja a linguagem verbal. Ele não está utilizando. Ele está simplesmente respondendo a linguagem de outra pessoa, né? Mas aí a gente fala linguagem receptiva, enfim, mas acho que deu para entender, né? Que é a recepção da instrução do pedido de alguém. RFCC, repetitiva por função, característica e classe. Gente, deixa eu voltar aqui. Deu para entender a linguagem receptiva? Acho que deu, né? É você estar seguindo instruções e atender os pedidos de outra pessoa. Seria receber, receptivo, né? Você fala algo e a pessoa entende o que você está falando e remete aquilo. RFCC, né? Que que seria o significado da abreviação, né? Que é receptiva por função, característica e classe. Aqui vamos lá. Precisamos saber mais sobre um item ou objeto do que simplesmente seu nome. Precisamos saber qual a sua função. Fazer torrada, carregar coisas, dirigir. Quais suas características? Redondo, tem rodas, cauda, cabelo. E em que classe ou categoria se encaixa, né? Se é brinquedo, se é utensílio, enfim, animal. Em outras palavras, precisamos aprender as conexões intraverbais ou associações entre as palavras. Então, gente, o RFCC nada mais é do que você aprender a função, característica, classe e categoria, né? Que seriam as conexões intraverbais. É você aprender o que está por detrás daquela palavra, as características daquela palavra, né? Para que ela serve, e qual a classe que ela tá, enfim. Nem sempre sabemos como as coisas são chamadas. Então, podemos dizer coisas tais como: me dê aquela coisinha quadrada e vermelha que fica sobre um copo, se precisamos de um pires e não sabemos o seu nome. RFCC é a habilidade de responder a itens no ambiente quando é dada uma descrição deles e não os seus nomes. Um exemplo seria apontar para avião quando alguém diz: mostre-me alguma coisa que voa no céu. Ou seja, você não precisa necessariamente, no caso, quando você está ensinando no RFCC para criança, você fala características daquilo, você dá uma descrição sobre aquilo, você fala uma classe, uma categoria daquilo, uma função, e a criança automaticamente ela já vai remeter aquela palavra, ela já vai saber que aquela palavra, que aquele objeto é associado àquela característica que você deu, aquela classe, aquela função, enfim, aquela categoria, né? Então ela já vai associar isso, mesmo sem ela precisar ver a figura daquilo ali, né? Mesmo sem ela ecoar a palavra, enfim, ela já vai saber. Ela não precisa ver aquilo dali para ela saber associar aquilo dali. Ela já tem uma extensão maior do significado profundo e real daquela palavra. E além do RFCC, nós temos o TFCC, que na verdade é a mesma coisa, só que tem a adição de fazer um tato ou nomear um item. Ou seja, o TFCC, né, o RFCC seria, né, como a gente viu aqui, receptiva por função, característica e classe. O TFCC seria tato por função, característica e classe. A gente muda o receptiva por tato. Por quê? O receptiva seria aquilo, né? Você vai dar uma descrição, você vai falar uma característica, uma função, enfim, e a criança vai te dizer o que é. Já no TFCC, você vai fazer uma adição de um tato para que ela possa nomear aquele item, ao invés de simplesmente você indicar receptivamente, né? Um exemplo do TFCC seria flores, né? Quando você diz mostra-me alguma coisa que tenha um cheiro muito bom. Aí ela vai mostrar para você a flor, né? Então o tato seria o cheiro muito bom, né? Ela já tateou a flor, ela já sabe que a flor tem um cheiro muito bom, né? Um tato. E aí ela vai estar te mostrando aquilo dali.
né? Então, só essa diferença é pouca diferença, né? No caso, a gente usa até mais o RFCC. Lá mesmo no nosso esqueminha, só tem o RFCC. Mas aí, só para vocês saberem, constar que tem essa opção do TFCC também, mas é basicamente a mesma coisa, né? Só muda detalhe. Agora aqui a gente tem uma atençãozinha, né? Para que vocês possam observar que para se inserir RFCC ou TFCC, ela só pode inserir isso quando, né, são itens que já são dominados receptivamente, né, pela criança. Né? Então, assim, para ensinar RFCC ou TFCC, somente com itens que já estivessem dominados receptivamente e dominados enquanto tatos. Né? Então, as crianças, elas precisam saber associar a figura ao nome, né, daquele objeto. Por exemplo, avião. A criança precisa ver a figura do avião e saber que é um avião, para depois a gente poder entrar com RFCC e TFCC em relação, sei lá, ao avião para ela. Tá? Então, se atentem a isso. Intraverbal. Intraverbal. Conversas não soam como uma lista de tatos. Céu, passarinho, casa, cachorro. Aqui a gente está, né? A gente falou sobre o RFCC, o TFCC, e agora a gente está entrando em intraverbal, que é mais uma categoria. Na verdade, intraverbal, se eu não me engano, é a última do esqueminha, tá? Conversas não soam como uma lista de tatos. Céu, passarinho, casa, cachorro, livro. São uma troca entre pessoas. Uma intraverbal é responder perguntas do tipo por quê? Ou estabelecer uma conversa de forma que o que você diz é determinado pelo que o seu intelector diz. Os estímulos não estão presentes. Em uma situação de ensino, isso significaria que não há nenhum cartão na mesa. A pergunta e a resposta não se emparelham. Um exemplo, dizer pizza quando alguém pergunta o que você gosta de comer. Outros exemplos de intraverbais são dizer gato, cachorro, cavalo quando é pedido que nomeie animais. Ou dizer uva quando é pedido que nomeie uma fruta. Ou responder elefante para a pergunta que animal tem tromba. Um passo no ensino para atingir este ponto é usar preencher o espaço em branco. Tal como 1, 2, feijão com, aí a criança tem que responder arroz. A partir do momento que você usa 1, 2, feijão com e ela responde arroz, ela já sabe, ela já tem toda a apropriação necessária de todo o contexto da palavra arroz para poder saber que arroz combina com feijão. Por quê? Feijão é comida e arroz também. E geralmente, né, a gente come feijão com arroz. Então, quando a gente entra no intraverbal, a criança ela já introduziu a verbalização dela. Ela já introduziu todo o conhecimento daquela palavra necessário para que ela possa utilizar aquela palavra em qualquer contexto, mesmo que seja abstrato, em qualquer pergunta. Você já não precisa mais dar nenhum exemplo para ela, você não precisa mais dar nenhum modelo para ela, você não precisa fazer mais nenhum estímulo, nenhum reforçador. Ela já vai saber pura e simplesmente porque aquilo já internalizou nela, porque aquilo já virou algo do seu ambiente natural, né? Então aqui são exemplos bem claros que eu acho que dá para ficar bem claro para vocês, né? Por exemplo, você dizer o que você gosta de comer e a criança vai dizer para você pizza, ela não vai dizer para você água, porque ela sabe que água, tá, ela introduz, mas não é comida, é bebida. Ou seja, então ela já associou bem que pizza é uma comida. Entendeu? Ela já passou por todas as etapas. Ela já ecoou pizza, né? Ou seja, aprendeu a falar a palavra pizza. Ela já associou pizza à sua figura, né? Que seria o tato. Ela já soube ter o estímulo de querer e fazer um mando de pizza, né? Assim como ela já associou as características que tem a pizza, o seu contexto, a sua forma, né? Enfim, ela já apropriou essa palavra no sentido concreto dela, de todas as formas. Né? Assim como o gato, cachorro, cavalo, né? Ela sabe que gato, cachorro, cavalo é um animal. Porque ela já associou todos os operantes verbais de gato, cachorro, cavalo. Então, ela já sabe que todos eles é um animal, né? Então, você pode perguntar
qualquer tipo de nomeação de animal que ela vai te dar qualquer animal, né? A uva, no sentido de você pedir para ela nomear uma fruta. O elefante tem trombo. O elefante tem trombo, então é ótimo, né? Porque ela já adquiriu todas as características do elefante. Então, só de você perguntar, o animal que tem trombo, ela já sabe elefante, né? Então, para ela, elefante não é simplesmente uma palavra. Quando ela pensa em elefante, ela já sabe tudo. Ela já vem na cabeça dela a imagem do elefante, os compostos, né? Como que o elefante se compõe, né? Como que é constituído, né? O corpo do elefante, como que ele é. Ela sabe que ele tem uma tromba, que ele tem uma orelha para baixo, grande, enfim, né? Já sabe todos os elementos do elefante. Se você for perguntar alguma coisa numa frase, né, que inclui o elefante, ela vai saber te dizer. Então, ela já está bem firmada nessa palavra, nesse contexto. Um procedimento para ensino de intraverbais é usar os cartões que você tem na mesa como FCCS. Como no exemplo acima, né? Assim que a criança responde, fale para mim o nome de alguma coisa que voa no céu. Quando ela responder avião, você vai virar o cartão na mesa com a figura para baixo e repetirá a pergunta. Pronto. A criança está respondendo a pergunta sem que o estímulo esteja presente. Ou seja, gente, intraverbal não é uma coisa que a criança vai aprender instantaneamente. Por exemplo, ela passou por todas as etapas, ecoica imitação, tato, mando, depois ela foi para... Agora já até me fugiu, né? Eu sei que tem linguagem receptiva, RFCC, TFCC, enfim, passou por todos esses procedimentos. E aí, depois de ela passar por tudo isso, pum, intraverbal entrou dentro dela. Não é assim. Ela já está pronta e preparada, né? Mas você precisa estimular o intraverbal, também é um dos processos, né? É um dos operantes verbais. Então, você precisa também trabalhar com ela para que ela esteja pronta, né? Para que ela saiba todo o procedimento da palavra. Então, para que você possa trabalhar o intraverbal com ela, é importante que você use, né, cartões, no caso, como o FCC, né? No caso, você já trabalhou o FCC com ela já sabe características, né? Já sabe categorizar, já sabe, enfim, né, várias coisas dentro que compõem a palavra avião. Então, você vai estimular esse intraverbal com ela. Como? Eis o exemplo dos cartões, né? Você mostra um cartão para ela com a palavra avião, ou melhor, você vai mostrar vários cartões para ela, já que ela já sabe, né, as características, as funções, enfim. Você mostra vários cartões com vários objetos, várias figuras. E aí você pergunta, fala para mim o nome de alguma coisa que voa no céu. Ela vai te dizer avião, né, e vai te apontar. Ou se você quiser só mostrar a imagem do avião também, falar isso, ela vai te dizer avião, porque aí você vai saber também, né, que ela associa a imagem à figura. E aí você vira esse cartão na mesa, né, ou os cartões, enfim, não sei como vai ser a forma que você vai trabalhar com essa criança, que você vai achar melhor, e aí você repete a mesma pergunta, né, e aí você repete, né, fala pra mim o nome de alguma coisa que voa no céu, que você vai falar avião, sem olhar pra figura. Nesse caso, seria realmente mais lógico você usar só a figura do avião, né, porque aí você vai repetir de novo pra ela falar. A não ser que você não queira virar o cartão, e aí você pede ela para te apontar. Mas geralmente, no caso de você botar vários cartões com várias imagens, é mais para quando você está ensinando tato, né? Seria um exemplo de ensinar tato, porque a criança ela vai ali procurar e te indicar qual é a figura do avião. Já quando você bota só a figura daquilo que você quer, no caso aqui do exemplo do avião, ela vai estar olhando, vai estar te dizendo que é o avião, ela já sabe associar, né, o avião, a figura do avião com a palavra avião. Quando você vira e você faz a mesma pergunta, ela vai te dizer avião de novo, ou seja, você já está ciente que ela sabe te responder mesmo que ela não veja. Então, aquilo já está internalizado nela, entendeu? Então, ela não precisa de um estímulo para que ela apresente a resposta correta. Isto é tecnicamente chamado transferência de um tato para intraverbal, viu? Como eu falei para vocês, tato, né? Agora mude para uma pergunta do tipo, o quê? Alterando levemente as palavras. O que voa no céu? Obviamente, o objetivo é que a criança, enfim, seja capaz de responder perguntas sem passar por todo o procedimento. Tá vendo? Você está fazendo um estímulo, você está estimulando essa criança, preparando essa criança para que ela entre no intraverbal. Na verdade, ela já está pronta, mas ela não sabe. Então, você precisa, porque ela já passou, né, pelos processos. Então, você precisa preparar ela, mostrar para ela, né?
Então, primeiro, você vem com essa opção que seria do cartão. Ela vai olhar, ela vai ver, porque ela já sabe o tato, né? Então, ela vai ver que aquela figura é um avião, ela vai te dizer que é avião. A partir do momento que você virou, ela não tá vendo mais. Mas ela já sabe, internamente, ela já sabe que é um avião. Então, ela vai te responder, avião. Depois, para que você tenha certeza, enfatize que realmente, né, ela sabe e esteja construindo o intraverbal com ela, você vai trocar a pergunta. Você vai fazer a pergunta diferente, porque aí você vai saber se quando ela te respondeu avião com a ficha virada, se ela te respondeu porque ela realmente sabia ou se ela te respondeu porque ela ainda estava com a palavra avião na cabeça. Né? Então, você vai fazer uma outra pergunta, você vai mudar. Né? Na verdade, você vai fazer a mesma pergunta, só que de forma diferente. Você perguntar o que voa no céu. Porque primeiro você perguntou, né? Fala pra mim o nome de alguma coisa que voa no céu. Aí depois você vai falar, o que voa no céu? A criança vai te responder, avião. Porque ela já sabe que a resposta que você está querendo é avião. Né? Então você está utilizando de várias formas com ela. Ou seja, ela sabe te dizer alguma coisa que voa no céu. E ela sabe te dizer que o avião voa no céu. Pra gente, parece ser óbvio. Parece até engraçado, né? Até simples demais, enfim. Mas para criança, não. Para criança que está começando a aprender comportamento verbal, para criança que está começando a aprender linguagem, isso para ela é uma etapa que ela chega na sua etapa concreta de aprender todo o significado daquela palavra. Você pode perceber como este é o começo de habilidades de conversação. Né? No caso, então, você vai perceber como é o começo de habilidade de conversação dessa criança. Então, vamos, por exemplo, o pai, né, ou quem esteja aplicando, vai chegar e vai falar, o que você comeu de lanche hoje? A criança responde, batata frita. Aí ele vai e faz outra pergunta. Batata frita é um tipo de? E ela responde, comida. O que você sabe, o que você bebeu junto com suas batatas fritas? Suco de laranja. O que você está fazendo? Assistindo um vídeo. Que vídeo? Castelo Rá-Tim-Bum. Ou seja, a criança já sabe conversar com você perfeitamente. Ela já sabe responder com uma certa lógica, não é? Com um período de lógica, tempo de lógica, perfeito. Tudo que você pergunta, ela te responde. Ela não faz mais perguntas, ela não faz mais respostas soltas, né? O que você comeu de lanche hoje? Ah, não sei, fica parada pensando na vida. Ou então responde uma coisa que não tem nada a ver. Ah, o que você comeu de lanche hoje? Ah, caderno, entendeu? Não é comer. Né? Ela só tá te dizendo uma palavra que ela aprendeu solta, mas que não tem nada a ver com o que você perguntou. Não, aqui ela já sabe fazer toda a associação que a palavra batata frita precisa. Entendeu? Então ela sabe o comportamento verbal, gente, nada mais é do que isso. Você não está ensinando só uma linguagem verbal simplesmente para criança, uma linguagem verbal normal, não. Lembre-se que aqui a gente está trabalhando terapia ABA com crianças dentro do autismo. Né? Então o comportamento verbal para essas crianças é muito importante. Para que elas não façam conexões soltas, para que elas não falem palavras soltas, para que elas não saibam ter uma conversação. Aqui você está ensinando para essa criança como é conversar. Fazer uma conversa com sentido, palavras com lógicas, entendeu? Ela vai estar te respondendo o que você pergunta e vice-versa. Vamos lá, textual, né? Ler. Fala-se em repertório textual quando uma resposta vocal está sob o controle de um estímulo visual escrito. Em outras palavras, ler palavras escritas em voz alta. Um exemplo poderia ser dizer a palavra gato, porque você viu a palavra escrita gato. É diferente da compreensão de leitura, que é muito mais complexa. Aqui, gente, na verdade, a gente está dando uma pincelada, né? Sobre textual, letra, transcritivo e tem mais um. Deixa eu ver. Não. Só textual e transcritivo. Então, você está dando uma pincelada, a gente está dando uma pincelada neles. Vocês podem ver que não tem, né? No nosso esqueminha, só para que vocês tenham uma noção, né? Que a gente está falando sobre comportamento verbal, linguagem verbal. E aqui a gente sabe que tem um textual ler, né? Que é falar um repertório textual, quando há uma resposta vocal, né? Ela está sob o controle de um estímulo visual escrito, ou seja, ela está vendo aquele estímulo visual escrito, né? E aí ela está falando, aí já é um outro procedimento, quando a criança, né, já está lendo, enfim. Em outras palavras, ela lê palavras escritas em voz alta, né? No caso, essa questão de você ler em voz alta, isso tem pesquisas que apontam que é interessante até para nós adultos, né? Eu sei que em alguns momentos a gente não consegue, eu mesmo não gosto de ler em voz alta, mas eu sei os benefícios que isso traz, né? Porque no momento que você fala, a gente está ouvindo aquilo que a gente fala, então o nosso cérebro está captando melhor.
né, do que a gente lê em pensamento. Então, assim, eu já acostumei, então eu sou uma pessoa que tem grandes problemas de concentração, então eu prefiro ler para mim mesma, enfim. Né? E aí a gente mostra o exemplo, né? E aí a gente fala que é diferente da compreensão de leitura só, simplesmente, né? Porque ela é muito mais complexa. Você tá lendo, tá absorvendo, e aí a partir do momento que você lê, absorve, enfim, né? É um outro procedimento. E aqui é o transcritivo, que é escrever. Né? Isso é escrever e soletrar palavras que são faladas para você. Um exemplo seria escrever a palavra escola quando pedido, né? Você é soletração, você fala e a criança escreve, enfim. Mas não entra bem dentro do comportamento verbal, a gente está dando uma pincelada. Técnicas de ensino usadas em comportamento verbal. Professor, aqui são os exemplos, né? Lembrando, gente, eu não sei se todos vocês lembram, né? Mas a SD é uma estimulação de estímulo discriminativo, que nada mais é do que a instrução inicial, a exigência, ou o comando mesmo que a gente fala, né? Dentro da terapia, são os comandos que a gente dá, aí seria o SD. Então, vamos lá. O professor, né? Qual é o seu nome? Aí, o próprio professor responde, José. Qual é o seu nome? José. Entenderam? Aqui, ó, dica verbal total. Nenhuma demora entre SD, né, que é o estímulo, e a dica. O comando, no caso. Então, você fala qual é o seu nome e rapidamente você já dá a dica, José, né, que é o nome da criança. Aí a criança vai e te responde, ela te ecoa, José. A criança responde repetindo ou ecoando o professor. Aí o professor responde, legal, José, né? Tá reforçando o nome José. Agora, você pode ver que a criança não está realmente respondendo a pergunta. Está meramente ecoando ou respondendo o que o professor disse. Este comportamento é chamado dependente de dica. Você não quer que a criança meramente ecoe suas dicas, quer que aprenda a responder corretamente a pergunta estímulo. Qual é o seu nome? A próxima tarefa é transferir a resposta produzida a partir de sua dica para o estímulo ou SD, o qual é o seu nome. Isto é, colocar o comportamento sob o controle de estímulo. Ou seja, aqui a gente vai começar a dar exemplos de todo o processo, tá? Do ensino de comportamento verbal. A gente foi falando aqui, destrinchando cada um, e agora a gente vai começar a trazer isso mais vivo para vocês, né? Um exemplo de como seria usado. Aqui a gente está usando o exemplo de ecoico, né? Da criança ecoando, de um exemplo de ensino sem erro, tá? Procedimento de transferência de controle de estímulo, procedimento de transferência rápida. Vamos lá. Exemplo de procedimento de transferência rápida. Professor, qual é o seu nome? José, né? Logo responde, fala a resposta. A criança responde, né? Faz um ecoico, José. O professor, de novo, qual é o seu nome? Ele responde de novo, José. Aí na terceira vez o professor faz, oba, é isso mesmo, né? No caso seria um reforçador. Aqui nesse exemplo, acho que foi um pouco, assim, faltou alguma coisa. Poderia ser colocado, oba, é isso mesmo, seu nome é isso mesmo, José, né? Porque a gente sempre diz, né, que é bom a gente reforçar. Mas, enfim, a resposta foi transferida da dica para o SD, ou seja, foi transferida da dica para o estímulo. Para o estímulo não, desculpa, da dica para o comando, né? No caso aqui, a gente botou uma dica que seria José, e aí a criança respondeu José, e aí depois respondeu de novo e não falou mais. Aí a criança respondeu sozinha. Ou seja, primeiro o professor pergunta qual é o seu nome e dá a dica. E depois ele faz só o comando, e aí José tem que responder sozinho, né? Esse seria a transferência rápida. A gente já falou sobre isso em algumas outras aulas. Tá vendo como que as coisas são ligadas, né? Não são temas soltos, é tudo terapiável de uma forma geral. Ao invés de ecoar o que você disse, ele está respondendo a pergunta. Agora, para garantir que a criança aprendeu de fato a responder dizendo o seu nome quando lhe é perguntado qual é o seu nome, você deveria fazer um teste um pouco mais adiante nesta lição. Talvez após 3 ou 4 tentativas diferentes, na qual você faria a mesma pergunta sem a dica. Né? E você faria mais tentativas. No caso, gente, obviamente, né, a gente tem que entender que isso demanda tempo, né? Tempo, treino, foi o que eu falei para vocês. Aqui parece rápido, vou fazer assim, vai acontecer. Não vai. Cada criança é de um jeito, cada criança tem seu tempo, cada criança tem suas limitações, tem suas especificações, então, especificidades, então assim, né? A gente tem que entender que a realidade é diferente. Né? Então, a gente precisa treinar bastante essa criança para que ela realmente seja capaz de responder fluentemente a pergunta.
né? Não é simplesmente fazer uma vez e já querer que ela saia respondendo. Tem que dar tempo para essa criança. Não ensina, é uma aprendizagem, né? Demanda tempo. Conceito-chave para usar o procedimento de transferência de estímulo, né? Que foi esse procedimento que a gente fez anteriormente. Então, aqui a gente vai explicar um conceito-chave para a gente fazer esse procedimento, que é falar com a dica, né? Já respondendo, a criança automaticamente vai fazer um ecoico, e aí depois a gente fala, pergunta de novo e não dá a dica esperando que a criança responda, ok? Se a criança apresentar a resposta correta numa única situação, que foi o que aconteceu. Não, peraí, deixa eu continuar. Se a criança apresentar a resposta correta numa única situação isolada, que seja operante verbal, então você pode transferir essa resposta para qualquer outra situação através do procedimento de transferência de controle de estímulo. No exemplo acima, que foi aquele que a gente fez anteriormente, né? No caso aqui, teria que ser o exemplo anterior. Sabemos que a criança sabe ecoar o professor. Então, usamos o eco e transferimos sua resposta para um estímulo intraverbal. Lembre-se que intraverbal significa que o que você diz é determinado pelo que a outra pessoa diz. É responder perguntas ou responder ao comentário de alguém com o seu próprio comentário. É determinado pelo que outra pessoa diz porque o que acontece? Você entende o que ela quer. Igual quando foi o exemplo do avião. Né? Ela já tinha te feito uma pergunta e aí depois ela reformulou essa pergunta, só que né, com o mesmo sentido. Então você já sabia que ela queria que a resposta fosse avião, porque coisas que voam no céu pode ser qualquer coisa, pássaro, enfim. Mas é determinado com o que a pessoa está te perguntando. Você sabe o que ela quer que você responda, ou previamente, né? E aqui também está dizendo, né, que no caso, para você usar aquele exemplo anterior, que a gente viu no slide anterior, né, você precisa de um estímulo, ou melhor, você sabe que a criança ela sabe ecoar. Então, aí você transfere sua resposta para um estímulo intraverbal, mas você já sabe que ela sabe ecoar. Entendeu? Agora, quando ela faz isso numa situação isolada, né, aí você já vai transferir para qualquer outra situação através de um procedimento de transferência de controle de estímulo. Transferência de ecoico para tato. Digamos que seu aluno sabe ecoar cachorro. Ele sabe, tá, gente? Ecoar cachorro. Isso significa que quando dizemos cachorro, ele irá dizer cachorro. Gostaríamos de fazê-lo nomear por si mesmo a figura de um cachorro. Então, a gente está transferindo o ecoico para o tato. Vamos lembrar que os operantes verbais, né, que foi aquele processo que a gente viu anteriormente, passo a passo, naquele esqueminha e tal, é um processo, né, ordenado, que segue uma certa ordem. Então, a gente vai passar de ecoico para tato, né, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente está passando de ecoico para tato. Vamos ver dentro dos exemplos? Professor. O professor ele vai apontar para a figura do cachorro e vai falar cachorro, né? Tá vendo o cachorro ali na figura e fala, ó, cachorro. A criança vai ecoar, né? Ela vai falar cachorro. O professor, logo depois, vai perguntar o que é isto? Apontando para a figura. E a criança vai responder cachorro. Ou seja, a criança ela já sabe ecoar. Você falou cachorro, apontando para a figura, ela te ecoou o cachorro. Automaticamente você vai perguntar para ela só apontando para a figura. Porque aí você vai ver se ela está conseguindo fazer a associação do ecoico da palavra cachorro com a figura cachorro. Ou seja, você está passando para o tato. Porque aí toda vez que você apontar a figura cachorro, por mais que você não diga cachorro anteriormente, ela vai saber que é cachorro. Tá? Transferência de tato para FCC, função, característica e classe. Aqui a gente já está passando de um para o outro. Agora que seu aluno pode nomear fluentemente cachorro, vamos transferir este conhecimento para a função, característica ou classe de um item. Professor, o que é isto? Apontando para a figura do cachorro. Ele vai aponta e fala, o que é isso? A criança responde, cachorro, ou seja, ela já sabe tato. Né? Foi o que eu falei anteriormente, se ela saber responder só em apontar, ela já sabe. O professor vai e fala, diga o nome de um animal. E ela responde, cachorro. Né? Então, ele está transformando isso num RFCC. É isso mesmo, no RFCC. No FCC. Ou seja, ele está mostrando para ela a característica, né? Que o cachorro ele tem a característica de ser um animal. Né? Ele tem essa categoria de animal. Porque aí, a partir de então, ele sempre vai associar animal a cachorro e vice-versa. Transferência de tato para intraverbal.
Digamos que seu aluno tem agora um amplo vocabulário de tatos e queremos fazê-lo responder a algumas perguntas intraverbais. Professor, apresenta a criança uma série de figuras, né? Foi aquele exemplo que eu dei para vocês quando eu estava falando de intraverbal, né? Que eu falei primeiro, poderia ser uma série de figuras ou poderia ser uma só. Diga-me alguma coisa que você come. Tem uma série de figuras ali, né? Provavelmente uma é que come, outras não. E a criança vê aquelas figuras, e aí a criança vê a figura de uma banana, de uma vaca, de uma casa e de uma bicicleta. E aí ela responde, banana. Correto, né? O professor vai e fala, o professor ele vai virar para baixo, de forma que a criança não a veja, né? Porque se ela puder vê-la, né? Não vai ser um tato. Então ele vai virar para baixo, de forma que ela não vai ver. Depois ele vai perguntar de novo, o que você come? E a criança vai responder, banana. Né? Então, assim, ela já associou a comida à banana e vice-versa. O que fazer se a resposta é incorreta usando o procedimento de correção? O que acontece se a criança não responde ou responde incorretamente? Para conseguir a resposta correta, você precisa usar um procedimento de correção juntamente com a dica o menos instrusiva no caso, né? Necessária para a obtenção da resposta correta. A seguir, possui um exemplo de procedimento de correção com uma dica verbal completa. Ou seja, você vai estar corrigindo aquilo dali com a menor instrução possível, né? Porque você não quer dar de mão beijada para a criança, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que a aprendizagem aqui é sem erro, correto? Sem erro no sentido não que a criança não vai errar, mas sem erro, só um pouquinho, sem erro no sentido de que a gente não precisa ficar sempre fazendo com que a criança, tipo assim, sempre deixando o erro, né? A gente precisa mostrar para a criança que ela acerta, né? Que ela pode acertar sempre. A gente já falou, né? Tivemos um momento só para falar sobre aprendizagem sem erro. Então vamos lá. Exemplo de procedimento de correção, né? Correção de quando a criança erra lá na aprendizagem que a gente está dando a ela. O professor vai falar, o que você quer? Né? No caso, ele está dando um estímulo, um SD, sem nenhuma dica. E a criança, ela estende o braço em direção à água e responde, suco. Ou seja, a resposta correta. O professor, ele vai falar, o que você quer? Água? Repete o estímulo, uma dica verbal, completa, sem chance de erro. E a criança responde, água. Gente, desculpa, na verdade aqui é que eu fui lendo corrido e não me atentei. Eu só me liguei enfim, uma bebida. Mas na verdade, vamos voltar aqui. O professor ele pergunta o que a criança quer, né? Tá fazendo um estímulo, fazendo um SD sem nenhuma resposta. E aí a criança ela vai estender o braço em direção à água. Né? O professor pergunta, o que você quer? E ela estende o braço em direção à água, ou seja, ela quer água. Ela só não falou, mas ela quer água. Às vezes ela pode não ser verbal, enfim, mas aqui nesse caso ela é verbal. E aí ela responde, suco. Ela estendeu o braço em direção à água, você viu que ela quer água e ela responde suco, ou seja, ela respondeu errado. Né? E aí o professor ele vai e fala de novo, o que você quer? Água? Aí a criança responde, água. O professor vai de novo, pergunta, o que você quer? Só que agora, sem também falar o estímulo, né? Sem dar a resposta correta. E a criança responde, água. Ou seja, tá vendo a aprendizagem sem erro? Você não simplesmente vai falar pra ela, você errou, vamos tentar de novo. Não. Você não precisa fazer isso. Você vai chegar pra ela, você já viu que ela errou. Você vai chegar e vai falar, o que você quer? Água? Você dá a dica, isso é uma dica. A gente teve aula de dica, né? A dica é super fundamental dentro da terapia ABA, da aprendizagem sem erro, enfim. E aí a criança automaticamente só vai dizer água. E aí o professor ele vai repetir de novo, só que agora sem a dica. O que você quer? Para ver se realmente ela se atentou que aquilo é água, ela aprendeu, ou se ela só ecoou. Né? Se ela responder de novo suco, ela só ecoou. Ou outra coisa. Agora ela vai responder água. Ok, você tá no caminho certo. Né? É isso aí realmente. Então, foi isso aí, né? Uma aula extensa, foi uma aula bem grande. Eu acho, não tenho certeza, né? Mas eu acho que foi a aula maior que a gente teve, em comparação das outras, né, da semana. Mas foi o que eu falei pra vocês, demorou um pouquinho, porque a gente estava trabalhando em cima desse tema, a gente estava
estudando, enfim, né? Porque a gente precisa sempre estar se atualizando, né, gente? Porque as informações se atualizam, enfim. Então a gente queria estar passando o melhor conteúdo possível para vocês, tá? Então espero que vocês tenham absorvido, né, tenham entendido, que vocês possam aí estar passando para frente, que vocês possam ter gostado do conteúdo, de tudo que a gente preparou, uma dedicação para vocês, né, que vocês possam absorver, enfim, né? E depois comenta lá pra gente, assim, se vocês gostaram, se vocês absorveram realmente todo o conteúdo, se conseguiram passar para frente, né? Eu fiz um Instagram para mim, né, para estar postando algumas coisas. Tô postando algumas coisas sobre Terapiaba também, né? Coisas que vocês já sabem, já conhecem, já viram aqui, né? Mas a gente tá postando algumas coisas, enfim. O Instagram é novo, eu fiz há pouco tempo, então eu já tô postando alguns conteúdos, enfim. Se vocês quiserem seguir, é o meu nome, né? @GilianeGomes. Então, se vocês quiserem, pode seguir lá, que a gente vai estar tentando sempre estar atualizando conteúdos, né? A gente tá falando sobre Terapiaba, mas mais pra frente a gente vai falar sobre outros temas também, enfim, né? E aí fica a critério de vocês, se alguém quiser também comentar alguma coisa lá, perguntar alguma coisa também, se tiver ao meu alcance, né, eu respondo. Então, foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, fazendo uma coisa que eu amo, não é? Que é ensinando, falando sobre Terapiaba, sobre esse mundo. E até a próxima aula, tá ok?